Uma correção rápida aqui da lista, só comentando, tá? Que não vai dar tempo de fazer muita coisa não. A lista sobre eletromagnetismo. Na figura abaixo, vemos a ilustração da famosa experiência do Ørsted. Nessa experiência ficou evidenciado o quê? Essa experiência do Ørsted foi aquilo que eu falei com vocês, né? Que quando uma corrente elétrica passa por um condutor, você tem aí a produção de um campo magnético. Então, o que ficou evidenciado? Ficou evidenciado isso aqui, ó, tá? Que existe, né, de fato, tá, uma relação entre o magnetismo e a eletricidade. Então, a resposta dessa questão é a letra D, tá ok? Então, continuando, né? A gente tem aqui o seguinte. Então, marquei aqui a letra D. Beleza? Considere as seguintes situações. Situação 1, uma carga elétrica em repouso. Situação 2, um fio percorrido por uma corrente elétrica. Assinale abaixo a alternativa que completa corretamente o enunciado. Segundo cada situação descrita, há a produção de um campo magnético aonde? Apenas na situação 2. Por que na situação 2? Porque uma carga elétrica em repouso não cria um campo magnético. Tá ok? Então vamos lá. Vale lembrar que o próton, o nêutron e o elétron, eles não ficam em repouso. Mesmo que eles estejam parados numa mesma posição, eles giram em torno deles mesmos. O fato deles girarem em torno deles mesmos, nós temos aí a produção de um campo magnético. Aqui nós temos um fio reto e vertical que passa por um furo de uma mesa sobre o qual, próximo ao fio, são colocados uma esfera carregada, pendurada numa linha de material isolante e uma bússola, como mostra a figura. Inicialmente há uma corrente elétrica no fio e a agulha da bússola aponta para ele, como se vê na figura. Em certo instante, uma corrente elétrica constante passa a circular no fio. Então, é correto afirmar o quê? Que após estabelecer a corrente elétrica no fio, o que vai acontecer? Bom, a bússola está apontando para o fio. Quando você passar uma corrente para o fio vai criar em torno dele um campo magnético que é circular e vai passar na região da bússola. Tá ok? Vamos pegar a situação em que o campo magnético é de lá de trás do papel cá para frente. Numa situação como essa, o que vai acontecer? Esse campo magnético ele vai pegar o ímã da bússola. Nós já vimos que no ímã o campo magnético sai pelo norte e entra pelo sul. Não é verdade? Sempre vai acontecer isso. Então você tem o ímã, o campo entrando pelo sul. No ímã, o campo entrando pelo sul e saindo pelo norte. Beleza? Então o que vai acontecer? Esse campo magnético ele vai interagir com a bússola de tal forma que ele tenha que entrar no sul da bússola e sair pelo norte da bússola. Beleza? Então o que vai acontecer com a bússola? A bússola ela vai ter que deixar de ficar nessa posição e vai passar a ficar nesta posição aqui, ó. Tá ok? Vamos imaginar que esse lado escuro aqui da bússola seja o norte, né? Então o que vai acontecer? O campo magnético vai ter que entrar na bússola aqui pelo sul e sair da bússola pelo norte. Então por essa razão, esse campo interagir com a bússola, ou seja, ele atravessar a agulha da bússola, entrando no sul e saindo no norte, a bússola acaba se alinhando com o campo magnético. Agora, uma carga, quando está em repouso, ela não é percebida pelo campo magnético. Então, o que vai acontecer? A agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera permanece na mesmíssima posição. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Agora, você tem a letra B. A agulha aponta para outra direção? Sim. A esfera vai se aproximar do fio? Não. A agulha da bússola não se desvia? Não. E a esfera permanece na mesma posição? Sim. A agulha da bússola não se desvia e a esfera vai se afastar do fio? Não. Resposta letra A.
Aí vem aqui a questão 4, né? O transformador tem as seguintes características. Vamos aumentar aqui para poder ficar legal. 110, 220 volts. Responda as seguintes questões. O transformador é um redutor ou um elevador de tensão? Tá certo? Se ele é de 220 para 110, então ele é um redutor de tensão. Indica o valor da tensão no primário, 220, e no secundário, 110. Então a tensão no secundário é 110 e a tensão no primário é 220, ou seja, o VP é 220 e o 110 é o VS. Calcule a relação de transformação. Como o transformador está reduzindo 220 para 110, está na cara que ele está reduzindo pela metade. Então, a relação de transformação, que eu vou representar aqui por R, mas não fica muito bem para não confundir com resistência, né? Vamos chamar de R minúsculo. É simplesmente você pegar a voltagem, ok? A voltagem que ele entrega, a voltagem no secundário, dividido pela voltagem no primário. Então, aqui no caso, a voltagem vai ser 110 dividido por 220, que dá, como eu já havia dito, meio. Então, a relação de transformação é essa, meio. Quando a relação de transformação é menor que 1, você tem um transformador redutor. Quando você tem uma relação de transformação maior do que 1, você tem um transformador elevador de tensão. Escute de novo. Suponha que o primário da questão anterior tenha 800 espiras. Qual será o número de voltas do secundário? Bom, o que a gente faz aqui nesse caso? Eu vou dar um zoom para a gente aproveitar o espacinho que tem aqui entre as linhas, né? Então, se o primário tem 800 espiras, o que você vai calcular? Você vai calcular da seguinte forma, né? Você sabe que a voltagem no primário dividido pela voltagem no secundário é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Então, se no primário tem 220 e no secundário tem 110, ok? Nós vamos ter no primário 800 espiras e no secundário eu não sei, tá ok? Então, se você corta, por exemplo, né, esse zero daqui com esse, você descobre que o número de espiras do secundário vai ser dado por quem? Pela seguinte relação. Nós teremos, olha, vai ficar, veja bem aqui, ó, 11 vezes 800, 11 vezes 800 dividido por 22, tá ok? Só que aqui dá para simplificar 11 com 22 dá 2, né? Então nós teremos logo 400 espiras no secundário. Isso é lógico, porque se eu tenho uma voltagem que é metade, eu vou ter um número de espiras que também é a metade, tá ok? Beleza? Compreenderam? Então vamos agora para o outro, né? Pretende obter-se no transformador, no secundário do transformador, dois níveis de tensão, o 1, o 2 e o 2'. A tensão da rede é 220. Então veja que aqui nós já temos, né, esse 220 aqui, ó, esse 220 que aparece é a voltagem do primário. Essa é a voltagem do primário do transformador, do primário. Agora nós temos que o total de espiras do primário é 600, está aqui, ó. Aliás, o número total de espiras no primário e no secundário é respectivamente 650 espiras. Calcule, portanto, o valor de U2. Como é que nós vamos achar o valor do U2? O U2, né, corresponde à tensão de saída do nosso transformador. Beleza? Então vamos achar. Como é que nós vamos achar o número de espiras de U2? Então você sabe que N1, ou seja, o número de espiras no secundário sobre o número de espiras no primário é igual a tensão no secundário sobre a tensão no primário. Beleza? Aí você tem então que o número de espiras no secundário, que é 50, sobre o primário, que é 600, isso tem que ser igual a tensão no secundário, que a gente não sabe, na verdade não é o valor de 2. Então não sei, então o 2, ou V2 dividido por
a tensão no primário, que é 220 volts, tá ok? Esse valor 220 está aqui. Agora é só a gente resolver, né? Nós vamos tirar aqui, ó, esse zero com esse, e aí eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Então eu vou ter que o V2 vai ser 220 vezes 5, dividido por 60. Vou cortar aqui de novo, ó. E aí você sabe que 22 multiplicado por 5 dá 110, tá ok? 110 dividido por 6, você vai pegar lá 110 dividido por 6, cabe 1. Sobra 5, 50 por 6 cabe 8, 8 vezes 6, 48, sobra 2. 2 dividido por 6 dá 3 e assim por diante. Vai ficar 3, 3, 3. Então, o número de espiras do secundário é próximo de 18 espiras. Ok? Desculpa, o número de espiras não, né? A borrada minha aqui, ó. Desculpa. A tensão obtida no secundário, né? Ela equivale aqui no caso a 18 volts aproximadamente. Tá bom? Agora, o que eu quero aqui? Ó? Eu quero que no meu secundário tenha dois níveis de tensão, o 2 e o 2'. Tá certo? O número total de espiras do primário e do secundário é 650. Qual que deve ser a tomada no secundário, o número de espiras, para ter 8 volts? Repare que o meu secundário já está me dando 18. Agora eu quero saber onde é que eu vou ter, qual que é o número de espiras que eu preciso para ter 8. Você vai refazer essa conta aqui, ó, tá ok? Para ter 8 volts. Então como é que essa conta vai ficar? Ela vai ficar o seguinte, ó. A tensão no primário dividido pela tensão no secundário é o NP sobre o NS. Repare que eu estou fazendo aqui trocado justamente para mostrar que dá certo do mesmo jeito. Então no primário nós temos 220, no secundário eu tenho 8. O número no primário é 600, no secundário eu não sei. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui e vou multiplicar isso cruzado. Da onde eu vou tirar aqui o NS vai ser simplesmente 8 vezes 60 dividido por 22. E 6 vezes 8, 48. Então nós temos 480 dividido por 22. Quando você pega 480 e divide por 22, 2 vezes dá 44, sobra 4. 40 por 22 cabe 1, 1 vezes 22 é 22 mesmo, então sobra 18. É isso? 0, 180 dividido por 22 cabe mais ou menos 7, porque 7 vezes 2 dá 14, vai 1, 7 vezes 2, 14 e 1 dá 50. Tá certo? 154, então cabe mais. Dá aproximadamente, então se não é 7, deixa eu arredondar aqui, né? Isso vai nos dar 8, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 2, 16 e 1, 17, beleza. Então eu tenho aqui que o meu NS, o número de espiras no secundário, tem que ser próximo de 21,8, ou seja, aproximadamente 22 espiras. Veja que 21,8 está mais perto de 22 que 21. Então, aproximadamente 22 espiras. Agora veja o seguinte, um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica, e aí o que acontece? Né? Essa corrente elétrica vale 2 amperes. Represente o campo no fio. Usando a regra da mão direita, colocando aqui a mão no fio, eu descubro que o campo magnético aqui é para dentro do fio. Está aqui, ó, representado o campo. Calcule o módulo desse campo para um ponto indicado, supondo que ele está a 5 centímetros do fio. Tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, esse espaço vazio que está aqui do lado e vou calcular o campo do fio. Qual que é o campo do fio? B é igual a μ0i sobre 2π vezes d. Então o campo no fio vai ser 4π vezes 10 a menos 7, beleza? Multiplicado pela corrente I que passa no fio. Qual que é a corrente que passa nesse fio? Está escrito aqui, ó. A corrente que passa no fio é 2 amperes. Então nós vamos ter 2 amperes, beleza? Vezes 2 amperes. Tudo isso dividido por 2π vezes 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então agora se você resolver essa conta, olha só que bacana que vai ficar. Quanto que é o campo magnético? Olha,
4π dividido por 2π dá 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então aqui em cima está ficando 4 vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo está ficando 5 vezes 10 a menos 2. 4 dividido por 7 dá, aliás, 4 dividido por 5 dá 0,8 vezes 10. Olha aqui, ó, 7. Menos 7 menos menos 2 vira menos 7 mais 2, dá menos 5 Tesla. Esse é o valor do campo. Adequando esse resultado para ele ficar de acordo com as potências de 10, nós vamos ter que o campo será 8 vezes 10. Veja, eu vou fazer o número crescer, então tem que fazer aqui em cima subir, né? A menos 6 Tesla, ou seja, 8 microtesla. Meu micro ficou meio doido aqui, né? 8 microtesla. Então essa é a resposta aí da questão do fio. Tá ficando bagunçado, mas é isso mesmo, tá? Agora considere que o fio da questão anterior seja feito uma espira circular. Suponha que ela é percorrida pela mesma corrente de 2 amperes. Indique na figura o sentido do campo no centro da espira. Como a corrente está assim, é claro que a gente já percebeu que aqui, se você desenha o S, fica do mesmo lado da corrente. Então, qual que é o sentido do campo no centro da espira? S, campo entra. Então, ele é para dentro. Ok? Calcule o módulo do campo criado pela espira. Como é que nós vamos achar o módulo do campo criado pela espira? Muito simples, né? Como é que é o módulo do campo criado pela espira? Você vai pegar aqui o campo criado pela espira. Ele é dado basicamente por isso aqui, ó. Opa, um segundo, tá? Desculpem, é só porque eu fui inserir um negócio aqui e inseri errado. Deixa eu pegar uma folha em branco, senão não dá para fazer. Né? O módulo do campo na espira, B, é μ0 I sobre 2R. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, a corrente na espira é 2 amperes, e o raio da espira é 5 centímetros. Então 5 centímetros é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Se você cancela isso com isso, nós vamos ter que o campo na espira será 4π dividido por 5, 0,8π vezes 10 menos 7 com menos 2 dá menos 5 Tesla. Adequando a potência de 10, você tem 8π vezes 10, ó, aumentei de 0,8 para 8, então vou subtrair aqui, ó, menos 6 Tesla. Então eu tenho que o campo magnético é 8π microtesla. Esse aqui, ó, é o campo criado pela espira, tá ok? Então é o valor do campo gerado no centro da espira, conforme diz aqui esse exercício. Agora, admito que o estudante construa com esse fio, nas mesmas condições, uma pequena bobina constituída de 15 voltas de fio lado a lado. Nesse caso, o que irá acontecer no interior dessa bobina? Qual será, né? O que vai acontecer com o campo no interior dessa bobina? Qual será o seu novo módulo? O módulo da bobina, o módulo do campo, como está falando ali que vou usar a mesma bobina, né? O módulo do campo vai ser, então, o μ0 I sobre 2R multiplicado por N. Né? Porque ele está colocando espiras lado a lado uma da outra. Não fala aqui em momento nenhum, né, qual que é o comprimento. Só colocou 15 voltas. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o campo de uma espira 15 vezes. Então, automaticamente, o campo vai ser 15 vezes o campo de cada espira. O campo de cada espira, a gente já tem aqui, ó, que é 8π microtesla. Então você vai multiplicar isso, 8π microtesla, 15 vezes. Então o campo do solenoide, formado por 15 espiras, 15 vezes 8, galera, 15 vezes 8 dá 120π microtesla. Ou seja, 120π vezes 10 a menos 6 Tesla. 120π vezes 10 a menos 6 Tesla também pode ser escrito como sendo 1,2π vezes 10 a menos 4 Tesla. Ok? Então esse é o valor do campo criado pela bobina, constituída por 15 espiras. Agora, uma partícula alfa entra numa região de campo magnético, como mostra a figura a seguir. Pesquise na internet com uma partícula alfa. Uma partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Então, ela é uma partícula alfa, são 2 nêutrons
ligados a 2 prótons. Portanto, a partícula alfa é uma partícula positiva. Representa a figura trajetória formada por essa partícula. Usando a regra da mão direita, né, que nós usamos aí, ó, né, campo, velocidade, força, você deve ter encontrado, se fez direitinho, né, ou velocidade, aqui, ó, campo e força, você achou que campo ia para fora, a velocidade é para a direita. Então, se o campo é para fora, a velocidade é para a direita, a força na partícula será para baixo. Então, quando a partícula positiva chegar aqui dentro, ela vai ser puxada aqui para baixo, tá ok? Então, essa aqui seria a direção e o sentido da força que vai agir na partícula alfa, beleza? E por fim, esse cara aqui da UFMG diz o seguinte: a velocidade V perpendicular aos 2 campos, o elétron não se move para lado nenhum. A força E e a força B represente, né, na figura a força elétrica e a força magnética. Isso eu fiz na sala. Como se trata de um elétron, a força elétrica é contrária ao campo elétrico. Então a força elétrica vai ser para cima. Ok? Então nós teremos uma força elétrica contrária ao campo elétrico. E a força magnética, usando a regra da mão, né, campo, velocidade e força. Como o campo aí é para dentro, eu vou ter uma força magnética direcionada aqui para baixo. Eu fiz essa questão em sala. Bom, aí eu pedi para você então, além de representar as forças, mostrar que no caso de velocidade do elétron é dada por E sobre B. Como o elétron passa direto, a força elétrica é anulada pela força magnética. Ou seja, Q vezes E tem que ser QVB. Quando você cancela o Q com Q, nós temos que E é igual a V vezes B. Ou seja, o V é sobre B, né? Que o B vem dividindo, então vai virar E sobre B. Simplesmente isso, tá ok? Essa então é a resolução da última questão da lista. Desculpe eu fazer correndo, mas é porque, como eu falei, eu estou digitando prova e estou apertado. Tá bom? Valeu, pessoal.